pessoal, tudo bom? Vou falar um pouco com vocês sobre o Estatuto de Roma e o Tribunal Penal Internacional. Farei mais vídeos sobre esse tema, mas hoje vou fazer uma introdução explicando a importância e um pouco sobre as competências desse tribunal. O Tribunal Penal Internacional foi criado pelo Estatuto de Roma em 1998. Ele possui sede em Haia, Países Baixos. Não confundam com Holanda, porque no Estatuto de Roma não é mencionada a palavra Holanda, mas sim Países Baixos. Isso é muito importante para você ficar atento em concurso público que ama jogar uma pegadinha sobre você. E ele foi criado com a finalidade de oferecer um mundo menos impune, ou seja, situações atrozes como aconteceram na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, por exemplo, jogou um monte de judeu na câmara de gás. E com isso, se o Estado não tem poder de polícia em outro, era mais do que hora de fazer um tribunal penal de caráter permanente. E a maior prova dessa necessidade é que, para os crimes perpetrados na época do nazismo, foi criado o chamado Tribunal de Nuremberg. Posteriormente, outro tribunal específico para o genocídio ocorrido em Ruanda e, posteriormente, um tribunal para a antiga Iugoslávia, que foi dividida em 9 países. Nesse ponto, perceba o seguinte: esses tribunais foram criticados em virtude de, a princípio, serem criados após os crimes, já desrespeitando o princípio da anterioridade em direito penal, também pelo fato da imparcialidade ser questionável. Vamos combinar, um tribunal de Nuremberg para julgar nazistas, vocês acham que os juízes iam julgar com alguma parcialidade as pessoas acusadas de nazismo? Eu acho que não. Não apenas eu. A doutrina de direito internacional pensa da mesma forma. E com o passar do tempo foi criado, em 1998, o Tribunal Penal Internacional, o qual foi aprovado, e alguns países foram contra a sua criação, como por exemplo Estados Unidos, Iraque, China, e houve 21 abstenções na sua aprovação. E claro, a maioria aprovou e o tribunal foi criado com esse caráter independente, vinculado à Organização das Nações Unidas. A independência significa que ele não está atrelado a país específico algum. Inclusive, é o único tribunal de jurisdição universal, ou seja, ele pode vir a ser aplicado, mesmo quando o Estado não é parte do Tratado de Roma. Perceba o seguinte: Simone, como assim? Como o Estatuto de Roma pode ser aplicado a países que não são membros dele? Pois bem, o Conselho de Segurança das Nações Unidas pode assegurar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, mas isso é assunto para outro vídeo. Aqui eu quero falar com vocês sobre as competências do Tribunal Penal Internacional. É um tribunal que vai julgar crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crime de agressão e crime de guerra. E claro, dentre esses 4 tipos penais mencionados no artigo 5º do Estatuto de Roma, diversas condutas são elencadas, como por exemplo, diversas condutas podem configurar um crime contra a humanidade, como o crime de apartheid, perseguição a minorias étnicas, religiosas, política, de gênero, gravidez, esterilização forçadas. Tudo isso pode ser enquadrado como crime contra a humanidade. O genocídio é diferente, ele é uma espécie ainda pior do que crime contra a humanidade, porque o genocídio tem um caráter subjetivo que o crime contra a humanidade não tem. No caso, o genocídio tem como objetivo justamente eliminar em todo ou parte um grupo. Esse grupo pode ser religioso, nacional, um grupo racial ou um grupo étnico. São apenas 4 grupos que são mencionados no crime de genocídio: racial, étnico, religioso e étnico, tô cansada, étnico, nacional, religioso e racial. No caso do genocídio, perceba o seguinte: não é
apenas matança. Tanto que homicídio é uma das condutas do genocídio, mas existem outras possibilidades, hipóteses mencionadas, que podem vir a caracterizar genocídio. Como, por exemplo, você privar um grupo das condições necessárias para que ele sobreviva, colocar uma criança de um grupo em um outro grupo justamente com a finalidade de levar essa criança à morte, impedir o nascimento de pessoas dentro daquele grupo que se deseja erradicar. Ou seja, no genocídio existe um elemento subjetivo de intenção de aniquilar determinado grupo, coisa que não acontece no crime contra a humanidade. O crime contra a humanidade não tem esse desejo de erradicar exatamente um grupo ou um determinado grupo. Simplesmente ele vai acontecer de forma sistemática, de forma sistemática ou generalizada. Simone, é sistemática e generalizada? Não. Na criação do Estatuto de Roma, até defenderam a possibilidade de juntar o sistemática com o generalizada, mas não houve essa possibilidade. Nesse caso, se o crime contra a humanidade está ocorrendo de uma forma sistemática, ou seja, faz parte de um plano arquitetado, ou sistemática de uma forma abrangente, aí sim estaremos diante de um crime contra a humanidade. Os crimes de guerra são relacionados muito com as declarações relacionadas ao direito à guerra. O pessoal costuma chamar de direito de Genebra. E nesse caso, se normalmente o crime de guerra é cometido por militar, por um oficial, durante um conflito armado, porque guerra é um conflito armado. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo, eu te convido a assistir o vídeo Direito de Guerra, aqui no canal Simone Alvarez. Você vai entender tudo relacionado ao direito de guerra. Guerra no Direito Internacional, acho que tá assim o nome, que eu gravei esse vídeo há um ano e ele é bem explicativo sobre os efeitos da declaração de guerra. E nesse caso, a pessoa vai cometer um crime de guerra e vai ser julgada pelo Tribunal Penal Internacional, e diversas são as modalidades que se enquadram como crime de guerra. Eu vou dar alguns exemplos: tomada de refém, colocar população civil para guerrear, atacar imóvel, tomar imóvel de civil, atacar bens culturais, ou seja, na guerra não vale tudo. E por fim, o crime de agressão. O crime de agressão, até 2010, não estava caracterizado no Estatuto de Roma, que apenas mencionava no artigo 5º que o crime de agressão faz parte da competência ratione matéria relacionada ao que o tribunal pode vir a julgar. Mas o crime de agressão não era especificado. O que seria agressão? O presidente fazer careta um pro outro? Fazer dedinho? Não. O crime de agressão, ele tem relação com a soberania de um país. Exemplo de crime de agressão: atacar a integridade territorial de um país, invadir um país com o intuito de conquista. E o crime de guerra só foi caracterizado em 2010 e em 2008 entrou em vigor internacional, quando as emendas de Kampala foram ratificadas pela quantidade suficiente de estados em relação a elas. Ou seja, foram criadas em 2010 as emendas de Kampala, que especificou o crime de agressão. O Brasil ainda não ratificou essas emendas, apesar de ter assinado, concordado com elas, mas não ratificou. E vale destacar que apenas a partir de 2018 é que pessoas poderiam vir a ser condenadas por crime de agressão. O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional apenas recebe denúncias contra pessoa física. Eu, você, minha mãe, meu pai, mas não contra estados, nem empresas transnacionais, ONG, enfim. Só quem pode vir a cometer um crime previsto no Estatuto de Roma é a pessoa física maior de 18 anos na época do crime. É essa idade que tem que ser levada em consideração, é 18. Uma dica para você não esquecer a quantidade de juízes do Tribunal Penal Internacional.
18 anos é a idade para ser julgado, é a idade mínima que a pessoa tem que ter para cometer um crime do TPI. E são 18 juízes. Pense no 18, maioridade. São 18 juízes no âmbito do Tribunal Penal Internacional. E assim, com essa dica, eu acredito que você não vai se esquecer. Quem pode denunciar? Eu vou fazer um vídeo mais específico posteriormente sobre quem pode denunciar um determinado crime, uma pessoa que cometeu determinado crime de competência do TPI é o Estado parte, não é qualquer Estado, é o Estado parte que pode vir a denunciar. O procurador, por iniciativa própria, ou então o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional pode, por iniciativa própria, iniciar o processo perante o Tribunal Penal Internacional, instaurar um inquérito por vontade própria, ou o Conselho de Segurança da ONU. Logo, em síntese, quem são os 3 que podem denunciar alguém perante o Tribunal Penal Internacional? Procurador-chefe, o Conselho de Segurança da ONU, o Estado parte, pode denunciar alguém, uma pessoa física, que com mais de 18 anos para cima, cometeu um crime de competência do TPI, genocídio, crimes contra a humanidade, agressão, crime de guerra. E esse procurador, que ao receber a denúncia, o que ele vai fazer? Ele vai avaliar a seriedade da situação, vai instaurar um juízo de instrução, o qual será avaliado pelo Tribunal Penal Internacional, que, se entender pela inadmissibilidade da denúncia, não vai permitir o prosseguimento do processo. Contudo, nada impede que o procurador faça uma nova denúncia, um novo juízo de instrução, a fim de prosseguir com uma demanda, caso ele consiga novas provas e novos fatos referentes àqueles crimes sobre o qual uma pessoa foi denunciada. Vou fazer outros vídeos relacionados ao Tribunal Penal Internacional, sobre os princípios penais que são aplicáveis no âmbito do Tribunal Penal Internacional. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, porque muitas pessoas têm dúvidas a respeito do Tribunal Penal Internacional. Espero que tenha entendido, tenha suas dúvidas esclarecidas aqui nesse vídeo. Qualquer dúvida pode escrever aqui nos comentários, porque eu costumo gravar muito vídeo com base nos comentários que vocês fazem. Eu sou Simone Alvarez, professora do curso Foxy, um curso para concurso, o qual também tem aula telepresencial. Você pode seguir no Instagram, a mim, claro, né? @SimoneAlvarezTCC e @Grupo Curso Foxy, ou Foxy Concursos, enfim. É lá onde eu trabalho. Eu acabei de dar uma aula longa sobre o Tribunal Penal Internacional. Estou gravando esse vídeo para meus alunos e, claro, para você que tem essa dúvida, já ficando o convite para conhecer o curso Foxy. Se inscreva no meu canal, por favor. Eu estou tentando chegar a 8.000 inscritos. Você não sabe como. Estou postando vídeo para você gostar e curtir meu canal. E se inscrever dando seu like. Se esse vídeo te ajudou, como forma de carinho e gratidão, peça o seu like para se inscrever no meu canal. Muito obrigada por ter assistido até o fim.